Eu dei uma palavra no primeiro culto, mas agora, outra palavra que em outro momento eu já refleti com os irmãos, eu quero voltar a refletir agora. Coloca para mim o livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, verso 3. Pode tirar. Daniel, capítulo 1, verso 3. Se tiver sem Bíblia, olha aí para o telão. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, verso 4, jovens, em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. A Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Isso, somente até aí, só até o 7. Olhe para mim, porque eu quero conversar com você neste momento. Deus está usando mais uma vez uma nação para redirecionar o povo. Todas as vezes que o povo se desviava do caminho, Deus buscava trazer este povo para o caminho. Qual é o caminho que afastava o povo? A prosperidade. Qual é o caminho que fazia o povo ir embora? A tranquilidade. O caminho que fazia o povo se desviar era o caminho da paz, era o caminho da tranquilidade. Todas as vezes que o povo se deparava com este ambiente, ele tinha tendência a se desarmar, a enfraquecer. Não era intencional, não acontecia da noite para o dia. Mas todas as vezes que a guarda baixava, sorrateiramente, o diabo inseria alguém, inseria um comportamento, fazia com que a fragilidade do bem-estar, o desarmar da tranquilidade, trouxesse uma pessoa má para ser esposa do rei da época, um comandante para criar um problema, um indivíduo que iria desobedecer. Todas as vezes que a tranquilidade chega, todas as vezes que a paz chega, todas as vezes que o seu negócio estiver muito bem, todas as vezes que você tiver com dinheiro, que as coisas estiverem bem tranquilas, aprenda. Este é um ambiente muito propício para Satanás se infiltrar, porque é nesse ambiente de tranquilidade, certo, que a fragilidade se manifesta. Mais uma vez, o povo vive isso. Então, Deus já havia usado filisteus, havia usado midianitas, amalequitas e tantas outras nações. Chegou a hora de usar mais uma como material didático para esse povo, e agora um dos maiores impérios que o mundo já viu, certo? Nabucodonosor foi construtor
de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Um dos maiores homens, sem dúvida nenhuma, certo, de seu tempo, para não dizer de todos os tempos, Nabucodonosor. Ele invade Judá, ok? E nessa invasão, sua proposta, ele não sabe o que está fazendo. Nabucodonosor não sabe que é um agente de Deus para corrigir o povo. Ele não tem esse entendimento. Ele é apenas o material que Deus vai usar para mostrar que o povo precisa de um redirecionamento. E é isso que acontece. Mas quando ele invade Judá, se ele fosse por si mesmo, ele mataria a todos. Era assim? Destruiria tudo. Mas não é Nabucodonosor que está invadindo Judá. É Deus autorizando alguém a disciplinar o seu povo. É importante entendermos isso. A disciplina, ela é fundamental para nos devolver ao caminho e não para nos destruir. Nesse ambiente, Nabucodonosor não vai destruir com espadas, mas ele quer acabar com Judá. E se ele quer acabar com Judá, ele vai usar a seguinte estratégia: se não é a espada, certo? O que ele vai fazer? Verso 4. Põe na tela, por favor. Jovens que não houvesse defeito em nenhum, de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Preste atenção. Eu tenho 2 formas de destruir um povo. Eu posso destruir matando, tirando a vida, ou eu posso destruir removendo a capacidade intelectual. Eu posso acabar com uma nação, tirando do meio dessa nação as cabeças pensantes, influenciando e destruindo o poder cognitivo deste povo, fazendo com que este povo seja altamente limitado em seu raciocínio, totalmente incapacitado de encontrar soluções, certo? Totalmente capazes de ser paralisados e incapazes de identificar o certo do errado. É isso que Nabucodonosor quer. Eliminar Judá. E se não vai pela espada, vai pela falta de conhecimento, pela falta da capacitação de raciocínio. Impeça as pessoas de raciocinarem, impeça as pessoas de terem força, habilidades para resolver problemas. Então, tire esses indivíduos que são capazes e vamos matá-los? Não, vamos usá-los como mão de obra na Babilônia. Então, agora, eles vão para a Babilônia. Dá para colocar o Salmo 137 na tela, para a igreja ler? Salmo 137. Coloca, por favor. Junto dos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas, pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Olhe para mim, esse é um texto que descreve aquilo que Judá estava vivendo no texto em que li de Daniel. Então, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos
e chorávamos. Nos assentávamos por quê? Porque não temos pressa de ir. Porque para onde nós estamos querendo ir, nós não vamos. Mas estamos indo para onde não queremos. Então não temos pressa, certo? Nos assentamos e choramos, lembrando do que vivíamos quando éramos obedientes. Lembrando do que vivíamos quando Deus estava conosco. Aqueles que nos destruíam gostavam de nossas canções e pediam para que nós pegássemos a nossa guitarra, o nosso violão, os nossos instrumentos e cantássemos. Mas como nós cantaríamos as nossas canções de Judá em terra estranha? Não, preferimos que a nossa língua fique colada no céu da nossa boca, está tudo escrito no Salmo. O que nós vamos aprender aqui, muito importante na nossa primeira lição? Às vezes a vida vai nos levar para lugares que nós não gostaríamos de ir. Às vezes vamos ter que enfrentar situações cujas quais nós preparamos o cenário e a luta é simplesmente estabelecida porque nós montamos o ringue. Fomos nós que compramos as luvas, fomos nós que vestimos o uniforme. A luta não foi enviada por Deus. Nós montamos o cenário com nossas decisões. Então as lutas apareceram no nosso casamento. Nós montamos um cenário na nossa casa, então vamos viver as lutas com nossos filhos. Nós montamos um cenário na nossa situação econômica, então agora vamos ter que lutar com as dívidas, com um novo modelo de gestão. Nós aprendemos uma coisa: esses rapazes não querem ir para a Babilônia, mas eles vão. A Babilônia não é um local agradável para eles, mas não interessa. Eles estão debaixo de uma colheita. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Chegou a hora de colher. Então preste atenção, porque o plantio é opcional. A colheita é obrigatória. Você tem o direito de escolher o que planta, mas é obrigado a escolher o que, você é obrigado a colher o que plantou. Então tem uma regrinha muito simples. Eu vou lhe dizer, mesmo com erros, mesmo com crises, mesmo que você seja levado para lugares que você não gostaria de ir, eu vou te dar um conselho: leve Deus como seu companheiro de viagem. Quando a vida te levar para lugares que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. O verso 4 define isso. Coloca, por favor. Não, mas não do Salmo. Agora eu preciso que você volte para Daniel, capítulo 1, verso 4, perdão. Daniel 1, 4. Isso, preste atenção. Vamos só aqui no finalzinho. Eles eram entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Verso 5. O rei lhes determinou uma porção diária da iguaria do rei, certo? E eles deveriam ser mantidos nesse ambiente por 3 anos, e depois de 3 anos, eles seriam apresentados diante de Nabucodonosor. Bom, os rapazes foram, é verdade, eles não queriam ir. E lá eles vão descobrir o que vai acontecer. Durante 3 anos, eles vão estudar na Babilônia. Durante 3 anos, eles vão ter que aprender a língua, o idioma. Eles vão ter que mostrar habilidades cujas quais, no processo seletivo, eles mostraram. E no final de 3 anos, eles vão ter acesso aos corredores do palácio da Babilônia para atender o rei. Preste atenção. Esses meninos vão ter que estudar. Eles vão ter que se capacitar.
porque eles simplesmente passaram num processo seletivo. Mas agora chegou a hora de se qualificar. Nós temos um grande problema quando lidamos com o ambiente religioso, principalmente cristão. Em algum momento da história, ofereceram uma informação de que a única coisa que precisamos é de espiritualidade, de vida com Deus, para ocuparmos lugares relevantes na sociedade. Isso é mentira. E quando as pessoas não se capacitaram para ocupar esses lugares de relevância, esses ambientes cujos quais fazem com que uma sociedade, se governada por um justo, ela se alegra, porque é assim que a Bíblia ensina. E elas começaram a nos convencer de que esses lugares não são para cristãos. Então um cristão não pode ser rico, porque a cultura das novelas globais sempre colocaram os ricos como opressores. A gente via isso desde garoto. Se alguém era religioso, ele se vestia mal. Se alguém era religioso, seu vocabulário era baixo. Se alguém era religioso, ele era pobre, mas ele era bonzinho. Mas se alguém era rico, ele era poderoso. Se alguém era rico, ele era arrogante. Se alguém era rico, ele pisava nos outros. Você sabe o que é isso? Isso é cultura. Isso aí é para criar uma visão na mente de uma nação. Conclusão, descobrimos que, certo, o crente não deveria ganhar dinheiro, o crente não deveria prosperar, o crente não deveria se qualificar para quê? Se o crente vai morar no céu. E com isso espaços foram sendo deixados. Ambientes cujos quais iriam criando uma mentalidade num grupo de pessoas e enfraquecendo a capacidade, certo? Numa pesquisa feita alguns anos atrás sobre o poder cognitivo, certo? O QI, coeficiente de inteligência do indivíduo no mundo, o Brasil ocupou o 59º lugar. Ou seja, boa parte do que a gente fala as pessoas nem entendem. O poder cognitivo é muito baixo. Talvez isso explique porque que tanta discussão entre você e as pessoas sempre termina mal e nunca termina em solução, porque um não é capaz de entender o que o outro está dizendo, principalmente você que é casado. Você consegue entender isso? Então observe bem o que está acontecendo. Eles precisam se preparar, se preparar. Você acredita que existe crise de emprego no Brasil? Te venderam essa ideia? Eu não vou perguntar a você que está desempregado para não criar problema para você. Mas eu vou te dizer uma coisa. Todo empresário que eu encontro tem vaga na empresa dele. Tem gente aqui que é empresário, certo? Que se eu pedisse para levantar a mão agora, eu sei que levantaria porque tem vaga para trabalhar e não é para ganhar pouquinha coisa não, dá para ganhar um saláriozinho legal, certo? Mas qual é o problema? Esse dia um cara falou comigo, pastor, o senhor não arruma emprego para mim não? Eu falei, rapaz, tem pra caramba. Ele falou, tem? Eu falei, tem. Eu falei, você faz o quê? Ele falou, tudo. Eu falei, aí que é fácil. Você faz tudo? Nossa, está empregado. Quando o cara diz que faz tudo, na verdade, isso é uma demonstração de desespero e não de qualificação. Certo? Ele está dizendo, eu estou para qualquer coisa. Desde piloto de avião até coveiro. Eu estou pronto. E aí eu brincando falei com ele, querido, ó, tem um aí que o cara me ofereceu que dá para ganhar quase 50 mil. Menino, usou Dudu. 50 mil! Eu falei, 50 mil é para quem consegue fazer tudo.
certo? Ele falou, o que é? Eu falei, trabalhar como guia turístico na China. Traduzindo português para mandarim, mandarim para português, e tu que fala mandarim. Ele falou, mas eu não falo mandarim. Eu falei, você não falou que era tudo? Tudo menos mandarim. Então vamos tentar arrumar para você um professor de inglês, também não fala. Então o que você faz? Se não faz? Então o problema é qualificação. O povo de Deus está pronto para morar no céu e se lascar na terra. A gente não pode, a gente tem que mudar isso. E é isso que está acontecendo. Os caras foram para lá para estudar. 3 anos estudando, língua dos caldeus, e aprende tudo, e aquela coisa toda. Então veio o Enem da Babilônia. Pronto. Os 4 primeiros colocados do Enem na Babilônia. Daniel, certo? Misael, Ananias e Azarias. Sim ou não? Sim ou não? E por que eles ocuparam esses lugares? Porque Deus era com eles, sim ou não? Sim ou não? Não! Porque estudaram. Poxa, eles ocuparam esse lugar porque estavam preparados. Se tinha um garoto que falou, pastor, como é que o senhor prega desse jeito? O senhor pensa, é que quando eu vou dormir, Deus vai assim, ó, só. Aí vai entrando assim na minha cabeça. E ele ficou me olhando com a cara de... Ele deve ser doido, o pastor. Eu falei, não, filho, deixa eu te explicar. É que eu leio. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler. Então vai para a faculdade, letras apagadas, ciências ocultas, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Não, porque às vezes a gente fica confuso com algumas situações. O garoto queria ser médico e falou comigo que não gostava de estudar, mas queria ser médico. Aí eu falei para ele que não dava, cara. Sabe o que ele falou comigo? Que Deus pode todas essas coisas. Ou seja, ele lia até um pouco de Bíblia, só não queria estudar. E aí eu falei para ele, não, rapaz, Deus é poderoso para fazer você ser médico. Ele falou, sem estudar? Eu falei, é. Aí ele já não estava mais acreditando. Aí eu falei, eu vou orar para você ser médico sem estudo. Ele me olhou igualzinho você está me olhando. E eu botei a mão aqui no ombro dele. Falei, Senhor, abençoa esse menino. Menino bom, hein? Quer ser médico, mas não gosta de estudar. Leva ele para a Amazônia. Bota ele numa tribo indígena. Promove ele a pajé. E ele vai fazer medicina alternativa, mas que ele possa me deixar em paz, porque eu não estou aguentando mais esse tipo de visão. Preparação. Você está entendendo? Um povo preparado. Posso ouvir um amém? Preparado. Você vai estudar, vai se preparar. E aí então, se o mercado estiver competitivo, você vai orar. E Deus que é contigo abre porta. Mas não dá para abrir porta para desqualificar, poxa. A senhora quer casar? Ah, pastor, eu estou querendo casar. Eu quero um homem bonito, alto, rico, fiel, crente, inteligente. Eu olho para ela. Eu falo, não vai rolar, dona. Com essa carcaça da senhora, com esses atrativos, eu vou arrumar um gnomo para a senhora, e a senhora se dê por satisfeita. As pessoas têm que parar de levar as coisas na brincadeira. Eu falo brincando, mas é sério. Não brinque, porque Deus é sério. Se prepare, entendeu? Esteja pronto e Deus vai te honrar. Amém? É assim que funciona. Os caras estão lá, fizeram a prova, passaram. Mas o Aspenaz, ele não é bobo. Verso 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. O cara está na Babilônia, mas ele não é babilônico, ele é judeu. Quando ele chega na Babilônia, o que o indivíduo responsável por ele vai fazer? Nós precisamos apagar a identidade de vocês. Precisamos que vocês esqueçam quem são.
Chega, Judá ficou para trás. Nova vida. Então, vamos tirar os nomes, certo, de origem judaica, e vamos colocar nomes de origem babilônicas. Porque é importante para nós que você esqueça quem você é. Note que isso é um propósito, destruir por inteiro. É pegar aqueles rapazes e dizer para eles, acabou, o Daniel morreu, o Misael morreu, o Ananias morreu, o Azarias morreu, agora é Beltesazar, é Sadraque, é Mesaque e Abidnego. Daniel, eu não respondo mais. Agora é Beltesazar. Beltesazar, oi. Quem é o Beltesazar? Sou eu. É isso que o sistema tenta fazer. Você é crente aqui, na universidade não vem com essa palhaçada. Você é um servo de Deus aqui, não vem com essa conversa de dizer que é crente, não. Ah, você crê nisso em outro lugar, aqui não. Ué, mas você está dizendo que a sua crença é desse jeito, eu não posso dizer que a minha é? Não. Esqueça quem você é. Essa é a proposta. Por quê? Porque nós somos altamente perigosos, mesmo se formos poucos. Porque nós somos poucos, mas andamos com um que é super poderoso. E a nossa presença num lugar levando Deus conosco é altamente ameaçadora. Por isso que um cristão calado é extremamente perigoso. Se conseguir ser um cristão, que dê exemplo, que viva. Ah, pastor, o pessoal fala comigo, eu nem falo nada. Não entendo por que as pessoas me perseguem. É simples. Você é uma ameaça, porque você carrega algo contigo no mundo espiritual, e o mundo espiritual identifica. E é isso que está acontecendo aqui. O tempo passou, Judá está vencido, é verdade, mas Deus não. E Deus é o Deus de Judá. Deus está querendo mostrar quem Ele é para a Babilônia. Mas como é que Deus vai mostrar quem Ele é se Judá está lá? Com alguns rapazes. Nabucodonosor tem um sonho altamente perturbador para ele. A escola dos encantadores dos sábios da Babilônia é a Harvard daquela época, é Oxford. É coisa de ponta. Lá estão os melhores professores, adivinhadores, está tudo lá, onde os meninos estudaram. Nabucodonosor tem um sonho, e ele esquece o sonho que teve. Chama o chefe dos seus sábios e diz, eu tive um sonho e esqueci. Então eu preciso que vocês lembrem o que eu sonhei. E me dê o entendimento. Aí o chefe falou, Nabuco, escuta só. Não vai rolar. Porque olha só, funciona assim, quem sonhou não foi tu? Então quem tem que lembrar é tu. Tu lembra o sonho, conta o sonho para a gente, e a gente interpreta o sonho. Só que o Nabucodonosor falou, mas eu esqueci. Então olha que coisa fácil. Vocês lembram o que eu sonhei? E me diz o significado. Os caras falaram, não vai rolar. Nabucodonosor, não vai não. Nabucodonosor era tipo esses caras de chefe de grupo de extermínio, esses caras de morro. Falou, vai morrer todo mundo. Vai matar todo mundo. Entendeu? Passa um decreto aí que todo sábio vai morrer. Foram lá na casa do Daniel e falaram, senhor Daniel, ele falou, pois não, morrer. Por quê? Porque ele não sabe interpretar um negócio fácil. O sonho do irmão lá que esqueceu. Daniel falou, avisa o Nabucodonosor para suspender a chacina temporariamente. Que eu vou conversar com o chefe dos crentes. Chamou os 3 amigos dele e falou, rapaziada, a chapa está quente, hein? O Nabucodonosor está com negócio de extermínio.
e quer matar nós. Vamos falar com Deus. Foi lá e falou com Deus. Agora sim, tudo que eles aprenderam na escola era suficiente para interpretar o sonho, sim ou não? Sim ou não? Então agora o que faz diferença é a comunhão com Deus. Tem lugar para tudo, meu irmão. Pare de orar para coisas que não é para oração resolver. É a preparação. E pare de tentar resolver coisa com o seu braço, quando não é seu braço, é seu joelho no chão que vai resolver. Aprenda a entender o que é joelho e o que é braço. E haja. Agora os rapazes oraram, e o Daniel foi lá e falou: Nabucodonosor, ai maluco, tu sou eu com a estátua. A estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e o braço de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, o pé de ferro com barro, e uma pedra caiu assim no pé e derrubou a parada tudo. E ele falou: e daí? E daí que a cabeça de ouro é você. Mas depois de você levanta outro reino que é menor que você, e depois levanta outro que é menor, e levanta outro, até que vem um que resolve o negócio todo. Nabucodonosor ficou meio preocupado com aquilo, né? O que ele fez? Mandou fazer uma estátua toda de ouro. Porque a mensagem é: aqui não é só cabeça de ouro não, meu irmão. Aqui a estátua é toda de ouro. Ou seja, não vai haver nenhum império depois do meu. É isso que ele está dizendo. Mas qual é o problema agora? O problema agora é que Nabucodonosor disse que todo mundo tem que reconhecer isso. Porque a interpretação do sonho, ela foi difundida na Babilônia. Então agora aquela estátua também tem que ser reconhecida, para que todos saibam que o reino do Nabucodonosor não é só uma cabeça, é um corpo inteiro. Que não é só por um período, que ele é eterno, é isso que ele quer transmitir. Então agora, se alguém ousar não reconhecer isso, ele morre queimado numa fornalha. E agora, Deus vai começar a tirar o ministério dos rapazes do ordinário para o extraordinário. Agora a Babilônia vai saber quem é o Deus desses rapazes. Onde? Na Babilônia. E como eles vão saber quem é o Deus dos rapazes? Com a postura dos rapazes diante daquele ambiente. Qual é o problema? O problema é o efeito camaleão. Ok? É o que acontece principalmente com duas espécies, o camaleão e o polvo. São dois experts na arte da camuflagem. São capazes de passar por despercebidos em ambientes porque eles assumem cor e textura do lugar que está. Um camaleão pode não ser visto como um camaleão. Por quê? Porque ele colocou a textura de uma pedra e a cor de uma pedra. Então, ele é visto como uma pedra. Hoje as pessoas vão para os seus ambientes de trabalho e eles fazem a metamorfose, eles fazem a mudança. Naquele ambiente, você encontra com um cara na igreja, você encontra com o indivíduo. Se você encontrar com ele no lugar de trabalho, ele é outro indivíduo. Se você encontrar com ele na universidade, ele é outra pessoa. Se você encontrar com ele, sei lá, num ambiente casual, num restaurante, por exemplo, há um tempo atrás, eu encontrei um irmão, certo? Aqui da igreja, num restaurante. Na verdade, ele não era um irmão, ele era um camaleão. Ele não tinha me visto, certo? Quando ele me viu, a cor voltou. Mas eu já tinha visto, certo? Então, a grande questão é essa. Agora, a Babilônia vai saber, porque quando aqueles rapazes vão para a fornalha, o pai dele não está lá, a mãe dele não está, o sacerdote, ou seja, o pastor não estava, não tinha ninguém lá. Quando eles entram na fornalha, o texto diz que havia um ser celestial dentro do fogo para fazer com que o fogo
não queimasse os rapazes. Olhe bem. A cerimônia foi feita. Está lotado o pátio da Babilônia. Os rapazes são amarrados. Os indivíduos que lançam os rapazes no fogo morrem por queimaduras, de tão quente que estava a fornalha. Mas agora, quando eles olham na fornalha, os rapazes não morreram. Não estão amarrados e não estão sozinhos. Tem 4 pessoas lá. Olhe bem. O que é isso, pastor? Isso é Deus dizendo onde pode ir quando alguém está disposto a obedecer. Você não precisa tomar forma do ambiente. Não tenha medo do ambiente. Tenha medo de estar sem Deus. Você está entendendo? Não tenha medo de um professor prejudicar a sua nota. Não, ele não pode fazer isso se Deus estiver contigo. Não tenha medo. Olhe bem. Esses rapazes agora saem da fornalha. Toda a Babilônia estão olhando para os caras. Quem são esses 3 rapazes? Cadê o Daniel? Eu não sei. O texto não me diz que estavam apenas os 3. Para a Babilônia, quem eles são? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Para eles, quem eles são? Misael, Ananias e Azarias. Eles estão num ambiente cujo qual eles não pertencem e conseguem manter a sua integridade. É só isso. O maior desafio hoje, meus irmãos, de pregar a palavra de Deus, se você está nos visitando, você deve saber disso. O maior problema hoje, para se pregar a palavra, não é a palavra em si, não é Cristo, é o testemunho dos crentes. É a qualidade de vida ruim de pessoas, certo? Que estão servindo a Deus. Porque hoje, certo? Dizer que é crente virou uma posição de status. E é isso que nós estamos vendo aqui. Quando eles saem agora, Nabucodonosor escreve um decreto. Aqui na Babilônia, ninguém vai falar mal do Deus de quantos rapazes? De quantos? 3. 3 indivíduos bem posicionados levaram o nome de Deus a ser honrado na Babilônia. Você quer saber o que isso representa? Eu vou te falar. O Império da Babilônia foi o maior império, lembra? A cabeça de ouro. Esse império caiu. Uma coalizão entre medos e persas, certo? 2 povos se fundem em um. Por isso que a estátua, ela é o seguinte, para você entender. Cabeça de ouro, Nabucodonosor, o reino maior. Peito e os 2 braços de prata. Governo da Média, governo da Pérsia, o braço unindo os 2. Então, o metal agora é prata. Ele é inferior à cabeça, mas é a união, certo? Onde o império persa se sobressai. Ciro, Dário e outros. Ventre, aqui, ó. Aqui é bronze, certo? Que império é esse? O império grego, o helenismo, certo? É o império da mente, enquanto Roma, que vai ser o próximo império, fêmur, aqui ó, a perna, tá certo? A perna representa Roma e ela é de ferro. Por quê? Porque é o reino mais extenso, por isso que a perna, ferro, a força, enquanto Roma governa pela força. O que ele fazia? Mandava o seu exército e o exército invadia e dominava. A Grécia invadia com cultura, entendeu? Mandava um grupo definia teatro, televisão, rádio, internet, propaganda. E tudo isso era só uma questão de tempo. Depois de alguns anos, os gregos podiam ir embora. Que aquele sistema era uma extensão da Grécia. É isso. A estrutura era exatamente esta. É esse modelo que nós estamos vendo.
o império caiu. Vamos aqui para me terminar? Então vamos lá, cabeça de ouro Nabucodonosor, braço e peito de prata, certo? Império, a união do Medo e Persa, aqui bronze, aqui o ferro, e o pé da estátua era o quê? Era um pouco de ferro e um pouco de barro. E aí uma pedra nesse império, que representava o pé, é cortada sem a mão de um homem. O que é isso? Isso é a gravidez de Maria, tendo no seu ventre um indivíduo cujo qual não precisou da participação de um homem para fecundar. Cristo nasce, ele é a pedra de esquina, a pedra angular, aquela pedra que determina, ela determina esquadro, ela determina prumo, ela determina nível, ela está aqui, ó, no canto, para dizer que tudo que tiver sobre ela vai bem. É assim que funciona. Essa pedra, então, ela é cortada e cai no pé da estátua, derrubando todos os impérios, dizendo que agora o reino de Cristo é maior que o reino de Roma, é maior que o reino da Grécia, é maior que o reino, todos os reinos. Você consegue entender isso? A grandeza. Mas sabe o que me encanta? E eu vou terminar aqui, que nós já estamos em cima da hora. É Deus usar a gente para mostrar tudo isso. Porque agora, lá no governo persa, Deus levanta Daniel, que vai entrar na tal da cova do leão. E o leão não era manso, por favor. Esse dia eu fui num culto, deram oportunidade para uma garotinha cantar. Ela cantou um hino, que o hino dizia que o Daniel dormiu na cova do leão. Quase que eu fui embora. Eu falei para o cara que estava do meu lado, essa garotinha fuma o quê? Essa cracuda. Que história é essa? Jogaram o Daniel na cova, sim ou não? Sim ou não? Os amigos dele estavam lá? Quando os amigos dele foram para a fornalha, onde é que estava o Daniel? Você sabe? Nem eu. Quando jogaram o Daniel na cova do leão, onde estão os amigos? Por quê? Porque cada um vive sua experiência. Cada um de nós temos a nossa experiência. Deus não apareceu no governo da Babilônia, agora ele aparece no governo persa. Porque Deus sempre aparece, ele só precisa de alguém para aparecer. Ele precisa aparecer na sua família, ele precisa aparecer no seu trabalho, ele precisa aparecer na sua classe da escola, ele precisa aparecer. Pastor, como é que ele aparece lá? É só você deixar de ser o camaleão. É só você não tomar a cor, o idioma, o vocabulário, a forma, as roupas. É só assim. Nós precisamos sair daqui da igreja, meus irmãos, para levar esse evangelho de transformação, de um Cristo que muda, de uma pedra que traz consigo o maior reino que já existiu, que vai nos levar para a eternidade. Agora, para isso tem que ter coragem. Então fecha seus olhos que nós já vamos para casa. Vamos embora, vamos para a Babilônia, vamos para a Pérsia, eu não sei para onde você vai. Eu sei que a turma está precisando saber quem é o nosso Deus, sim ou não? Então feche seus olhos.